Oi, Lazzarini. Boa noite. Muita paz para você, para sua família. Gladys, boa noite. Muita paz. Muita alegria poder estar com vocês. Alice, boa noite. Como eu estava falando para a Lazzarini, para Gladys, Alice, é uma alegria muito grande estarmos aqui, podendo compartilhar. Paulette, boa noite. As nossas reflexões, os nossos estudos, os nossos aprendizados com André Luiz. E eu já vou aqui dizer para vocês, essa obra, vocês sabem, vocês conhecem até muito mais do que eu, é uma obra muito técnica, é uma obra que nos leva realmente a muitas reflexões técnicas. E às vezes pode ser que uns fiquem cansados e tal, porque não é bem um romance, digamos assim, né? Assim como, ô Luciano, assim como Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, são obras profundamente técnicas e são desafiadoras. Elas são informações bastante científicas para especialistas na área ou de eletrônica ou de biologia mais profunda. Vamos lá. Nosso objetivo aqui é começar hoje, já fizemos o prefácio com Emmanuel e hoje o primeiro capítulo estudando a mediunidade propriamente dito nos domínios da mediunidade. Ele vai citar aqui Aulus, que é o grande agente intelectual, professor de cada um de nós da obra. Ele faz lá na frente uma referência a Aulus como uma das reencarnações de um grande pesquisador do século XVIII e XIX. 18 porque ele teve também, Erlen, boa noite, ele teve também contato com Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo animal. E ele também teve contato com os pesquisadores da época de Kardec. Então, Aulus, eu não imagino quem seja, não tenho nem noção, não sei se seria o próprio Mesmer, a gente nunca sabe. É um cientista, né? Pode ser um Alexandre Delanne, o pai do grande cientista também Gabriel Delanne, mas não Gabriel, porque Gabriel é muito mais novo, porque ele é do século XIX. E, enfim, ele foi um cientista, ele foi um grande pesquisador, conhecia as obras da codificação. Quem foi eu não sei se vocês sabem, que alguém já informou para vocês. Aulus, para mim, é um nome conhecido sim, só não descobri quem é até agora. Mas foi um grande pesquisador da época de Kardec, também contemporâneo. Isso é citado aqui no capítulo. Olha só, sem dúvida concordava Aulus. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito. Uma informação importante. Estamos nos aproximando da era dos espíritos. Nós tivemos várias eras na história, sob o ponto de vista das classificações historiográficas, né? Era da caverna, era das grandes revoluções da metalurgia, era das pedras, era das grandes galáxias, ou melhor, dos grandes momentos realmente de isolamento. Enfim, nós tivemos várias eras, nós vamos vivendo e vamos entrar e aproxima-se todos nós, da era do espírito no ponto de vista do Aulus. E com isso a luz da religião cósmica, do amor, da sabedoria, com certeza precisa de uma cooperação a fim de que habilite o melhor entendimento das questões, e ele cita aqui a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Então não da religião em si, não da religião extrínseca. Ele aqui vai mostrar por André Luiz que nós vamos entrar na era do espírito, mas à luz da religião cósmica, não da religião A, B ou C. É a religião, aliás, vocês podem buscar no Google, se vocês buscarem, a religião cósmica de Albert Einstein. Ele tem um artigo que ele publicou num livro,
que ele vai falar sobre a religião cósmica, que ele vai falar da religiosidade intrínseca, e ele vai falar exatamente desse processo de nossa espiritualidade. Isso Einstein. E ele fala da religião cósmica, né? Sem pastores, sacerdotes, padres, não. Você introjetando-se dentro de um processo de vasculhação para investigar as leis da sua consciência, você vai encontrando dentro desse mergulho interno essa religiosidade intrínseca, ou seja, dentro de você mesmo. Você vai ter contato com Deus numa reaproximação com o Criador, por isso religiosidade, religar. Religar de onde você saiu, você saiu do Criador. Você se religa com o Criador dentro da sua consciência. Então as coisas externas são importantes e tal, mas a mais importante, à luz da religião cósmica, é todo um trabalho de autoconhecimento. É todo um trabalho de você fazer um mergulho e você mesmo ter em você o templo da sua religiosidade. Você não precisa de intermediários. Talvez o intermediário te ajude a conhecer uma coisa que tal, mas o contato com Deus dentro dessa religiosidade ou religação com o Criador é dentro de você. É mais ou menos por aí que caminha o Alberto Einstein, linda a mensagem dele. Mas continuando aqui com aulas, como eu disse, ele foi um cientista, e como eu disse, é uma obra profundamente técnica. O Aulus receberam-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Então, ele foi solicitado pelo ministro Clarencio para ministrar um curso intensivo de ciências mediúnicas. Ele especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Aulus nos acolhera com afabilidade, doçura. Hilário e eu, lembrando sempre que Hilário é um médico também, não conseguimos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali, que era aprender e aprofundar um pouco mais sobre mediunidade, ciência da mediunidade. Causava-nos satisfação o vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779. 10 anos depois da Revolução Francesa, ele já estava realmente mergulhado nas experimentações mediúnicas. 1779. Foi o ano da Revolução, né? Bom, ato falho, né? Porque 79 foi o ano da própria Revolução. Continuando aqui, quando conhecera Mesmer em Paris, então ele conheceu Mesmer em 1779, no século XVIII, ele teve contato com Mesmer em Paris, nos estudos das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador, considerando o magnetismo animal. Reencarnando no início do século XIX, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Então ele teve contato com o Mesmer, desencarnou, reencarnou praticamente contemporâneo de Kardec, porque início do século XIX foi quando nasceu Kardec, ele nasceu em 1804. Então, no início do século XIX. E ele também nasceu no início do século XIX, na sua última encarnação. E ele apreciara, esteve perto, acompanhara as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Então nós podemos imaginar alguns nomes aqui. Aulus, eu estou só fazendo ilações, né? Pode ter sido um Bitar, vocês não conhecem, mas vocês mais tarde vão ouvir falar, um Bitar, um Voltaire, vários outros como Sabot, como Jobard, como D'Ambel, eram pesquisadores que trabalharam na época da Sociedade Brasileira, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec. Além do Camilo Flammarion, que também estudou e era contemporâneo de Allan Kardec. O próprio Leon Denis, embora o Leon Denis estaria fora, porque o Leon Denis era muito novo, ele não nasceu no começo, ele nasceu no meado do século XIX. Mas vários outros nomes que nos vêm à cabeça, né, que poderia realmente ser o Levan, o Joly, o Teilhard, o Bitar, o Vautier, vários companheiros de Allan Kardec na época estudavam realmente esses fenômenos.
E Privara, com Canet. Canet nós conhecemos bem, eu conheci bem as obras de Canet, Afonso Canet, antes de Kardec. Ele é um precursor, não do Espiritismo, porque o Espiritismo foi criado por Allan Kardec, mas o Canet, o Balzac, o Théophile Gautier, o Vitor Hugo, que também era, não digo espírita, mas ele tinha simpatia pelo Espiritismo, o famoso Vitor Hugo. Então, são nomes que ele está citando aqui, e ele, o Aulus, Privara a amizade, a aproximação com Cagné. Cagné, ele tem uma literatura muito vasta antes do Espiritismo surgir, antes de Kardec ser espírita, antes do Kardec estudar o Espiritismo. O Canet, ele já tinha livros publicados. Se embora ele era católico, assim como foi também Swedenborg, né? Emanuel Swedenborg também era católico, mas trabalhava o campo da mediunidade. E o Canet, ele tem vários livros, ele criou até um movimento muito interessante, era um magnetista também, como foi o Fortier, como foi o Patier, como foi a senhora Roger, a própria Plane Maison, a Plane Maison, ela foi médium sensitiva das pesquisas do próprio Fortier, que era amigo de Allan Kardec. Eu estou mostrando historicamente quem poderia ser esse tal Aulus. Está ligado a Allan Kardec, a verdade é essa. E como ele viveu junto com Canet, com Balzac, Théophile Gautier, o Vitor Hugo, acabando seus dias na França depois de vários decênios, consagrando à mediunidade e ao magnetismo nos moldes científicos da Europa. Lembrando que Allan Kardec, ele estudava o magnetismo desde que ele saiu do Instituto Pestalozzi. O Allan Kardec estudava magnetismo, ele trabalhava em grupo que analisava o magnetismo desde Mesmer. Existia um grupo chamado Swedenborgiano de magnetista francês, do qual o senhor Fortier, o senhor Patier, Victorien Sardou, Pierre-Paul Didier, eu tenho vários nomes na minha cabeça, porque a gente estudou bastante a história da doutrina no início de tudo. Então, tanto quanto o Didier, como o Victorien Sardou, Roustan, não é o Rousteng não, Roustan é outro nome, Rousteng é outra história. Mas esses seres trabalharam com Kardec, certamente o Aulus é um desses daí que eu citei. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando o seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isto há mais de 30 anos, comentava otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Conhecíamos sim alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções, aprofundando sobre o assunto com a simplicidade possível, porque ele estava diante de um cientista. Aulus é um cientista no campo da mediunidade. Eles vão aprender ciência sobre a mediunidade. Em outras ocasiões, estudáramos superficialmente os fenômenos de psicografia, psicofonia, materialização. Onde é que o André Luiz está fazendo essa referência? Você se lembra? No Mundo Maior, o André Luiz estudou exatamente a questão da psicografia, a questão da psicofonia, em Missionários da Luz, melhor dizendo. Ele estudou também a questão da materialização. Missionário da Luz é reperta lá com o doutor Alexandre, o grande Alexandre, o comandante, e ele dirigiu um trabalho mediúnico. Então, o André Luiz, sobretudo no livro Missionários da Luz, estudou superficialmente a psicografia, a psicofonia, a materialização. E também no Mundo Maior, ele também estuda um pouco da psicografia. Eu estou falando, André Luiz traz para todos nós, nessa literatura, essas informações sobre essas especificações mediúnicas. Mas ele traz de uma forma superficial, ele está lembrando aqui no capítulo, né? Em outras ocasiões, estudáramos superficialmente fenômenos de psicografia, psicofonia e materialização. E se você quiser saber onde ele estuda, embora superficialmente, no livro Missionários da Luz e no Mundo Maior. No entanto, era isso muito pouco, a face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. Aulus concordou em esclarecer-nos. Colaborava em diversos setores de trabalho e ensinar-nos-ia aquilo que considerava como sendo alguns apontamentos. Por que alguns apontamentos? Porque estava diante, embora de dois médicos desencarnados, o Hilário e o André Luiz, eles pediram realmente informações aprofundadas, mas no nível da capacidade de compreensão deles, cientista, porque o André Luiz é um cientista. As informações que ele traz no livro Mecanismo da Mediunidade e Evolução de Dois Mundos é de um cientista de uma ampla capacidade científica. Mas ele estava pedindo que a gente possa entender mais ou menos a ciência da mediunidade.
E ele tá exatamente, começa com esses alguns apontamentos, coisas mais leves para depois pegar um pouco mais pesado. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a um pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Alguém que eles podiam entender, que é o Albério, que vocês vão ver agora. Não nos fizemos de rogado ante a obsequiosa lembrança. Seguimos-lo prestamente em vasto recinto do Ministério das Comunicações, porque todo o acervo dos grandes gênios, os grandes baluartes, as grandes cabeças no campo da mediunidade estão exatamente ali no Ministério das Comunicações de nosso lar. É de lá que são programadas realmente as grandes missões dos grandes líderes espíritas, de lá que se trabalha a questão da própria mediunidade, tanto é que ele vai para um vasto recinto no Ministério das Comunicações, do qual ele foi apresentado a esse instrutor chamado Albério, que se dispunha a iniciar a sua palestra sobre o tema. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam atentos em calada expectação. Albério assomou a tribuna sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom de fraternidade. Meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Mente, fenômeno mediúnico, base. São 3 informações fundamentais para começarmos a querer entender o que é mediunidade. Que ele vai falar que a base de todos os fenômenos mediúnicos é a nossa mente. E o que é a nossa mente? A nossa mente é o somatório, é o mapa de todos os nossos aprendizados, para o bem e para o mal. Todas as informações, todo um processo de processamento de aprendizado que nós temos durante várias encarnações, na atual encarnação, vai formando o nosso mundo mental. E é exatamente do mundo mental que nós tiramos as ideias. Das ideias nós transformamos em pensamentos. Pensamentos são transformados em sentimentos e em emoções. Mas tudo do mundo mental. O mundo mental é o acervo gravado no perispírito, no corpo físico também, em cada existência das experiências, pelos estímulos que recebemos de todas as circunstâncias de vida. Contato com pessoas, contato conosco, contato com tal ou qual situação, com tais fenômenos, com questões econômicas. Todas as situações de nossa vida, ou vendo um filme, ou lendo um livro, tudo isso estimula e vão ser processados em nossa consciência, em nosso mundo mental. E nesse processamento nós vamos formando sistemas, que nós chamamos sistemas de aprendizado ou de crenças, e daí nós tiramos as nossas ideias, tiramos exatamente os nossos pensamentos. Então, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Quem tiver um distúrbio mental, qualquer tipo de desequilíbrio, desalinhamento cognitivo, ou seja, pessoa que não tem uma visão, assim, uma pessoa realmente que não tem uma visão mais de racionalidade de aqui e agora, uma coisa mais verdadeira, ela tem assim, tem algum distúrbio psiquiátrico, vamos dizer assim, alguns distúrbios da mente. Claro que ela não pode mexer com mediunidade, não deve mexer com mediunidade. Se ela tiver graves problemas emocionais, se estiver sob tratamento, por exemplo, psiquiátrico, né, com psicotrópicos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, são vários tipos para dormir, ou para acalmar a ansiedade, ou para controlar as questões dos distúrbios da mente, são os psicotrópicos, os diazepães da vida, né? É claro que nós não recomendaríamos pessoas nessas condições estar mexendo com mediunidade. Até porque a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E as pessoas nessas condições estão com a mente alterada. E isso não vai melhorar em nada. Elas precisam tratar-se, equilibrar-se para poder trabalhar com a mediunidade. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Exatamente isso. O que é a vida? O que é exatamente os milhões e milhões de galáxias, de sóis, de planetas, senão a exteriorização, ou seja, a objetivação, ou seja, se torna objetivo o pensamento de Deus. A vida é a exteriorização do pensamento de Deus. E nós também somos deuses, claro que o que Deus tem absoluto dos seus atributos, nós temos na condição de relatividade. Então, se Deus
ele é soberano, por exemplo, ele é todo-poderoso, nós temos poderes relativos também. Porque nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida. Somos espíritos imortais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então trazemos o DNA do Criador já em potência, em latência em cada um. Nós, em essência, somos luz. Agora estamos em aperfeiçoamento para ampliar a luz, mas em essência todos nós somos luz. Mas o mais importante é que ele está dizendo que não há como nós ignorarmos que o próprio universo é a exteriorização do pensamento de Deus. Tudo que existe na vida é a exteriorização do pensamento divino. Veja a importância do pensamento. E a base da mediunidade é o mundo mental. E o mundo mental vem das ideias do mundo mental transformado em pensamentos, sentimentos e emoções. As emoções, elas são viscerais. Emoção, elas são fisiológicas. Pensamento, sentimento e emoção, exemplo. Você pensa no ódio, você está pensando na vingança, você vai ter todo um sentimento de vingança. Não é um sentimento bom, mas você está pensando no ódio. Então o sentimento é do ódio e a emoção será no ódio. Só que tem que a emoção já é fisiológica, já mexe com o sistema nervoso central, já mexe com o sistema nervoso com todos os seus plexos. E vai trazer, vai neutralizar as funções, por exemplo, não ficar vulneráveis aos agentes externos do qual não vamos desenvolver doença. Será somatizado no nosso corpo esse desequilíbrio do ódio. Mas veio do pensamento, de uma ideia de ódio, pensamento de ódio, sentimento de ódio, e a emoção já é física. E na emoção a coisa arrebenta e nós realmente acabamos trazendo muita doença para o nosso corpo, para a mente também. Então veja a importância, né? Ideia, pensamentos, sentimentos e emoções. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu tenho emoção. Não, isso acontece ao mesmo tempo. De cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite das nossas evoluções espirituais. Então, a essência desse pensamento divino, exteriorizado pela vontade do Criador, na realidade, em nossa condição de conscientes na eterna sabedoria que é o nosso Criador, nós temos os nossos limites dentro do nosso processo evolutivo para entendermos Deus. E nós não vamos, pelo menos nós espíritas que estamos aprendendo isso, não precisamos buscar Deus nos templos. Não precisamos. Nós podemos encontrar Deus em nós e encontrando Deus em nós, expressaremos Deus em qualquer lugar do universo. Porque no momento que você encontra o divino na sua consciência, o divino estará em tudo que está ao seu redor também. Aí você vai perceber que Deus é onipresente em tudo, nos pássaros, nas aves, nos animais, nas plantas, nas montanhas, nos mares, nos planetas, nos sóis, porque você já sente, você já consegue perceber esse princípio, primeiro de filiação divina, você é filho de Deus, e você consegue perceber tudo ao seu redor também, sabendo que tudo ao seu redor veio da exteriorização do pensamento do Criador. Como os peixes e as plantas aquáticas, na realidade, dessa superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, ou seja, das coisas inconcebíveis do universo conhecido, e até as coisas mais profundas também do universo desconhecido, do mundo atômico, ou subatômico, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, já que a vida é a exteriorização do pensamento de Deus e, como os peixes e as plantas aquáticas estão contidas no oceano imenso. Considerando a realidade, filhos do Criador, dele nós herdamos a faculdade de criar, como co-criadores, desenvolver, nutrir e transformar. Um exemplo de filho de Deus que se tornou co-criador de um planeta, co-criador planetário, Jesus Cristo. Jesus é nosso irmão mais velho. Jesus é uma criatura de Deus. Ele não é Deus, ele é um filho de Deus, é uma criatura de Deus. Mas ele é co-criador do planeta Terra. Um dia seremos também eu digo co-criador porque criador de tudo é Deus. Do pensamento de Deus tudo é exteriorizado. Então todo o pensamento de Deus é exteriorizado a partir da própria vida. A vida é a exteriorização do pensamento de Deus. Agora o importante é que nós somos co-criadores. Eu não disse que os atributos divinos também nós trazemos na relatividade. Um dia nós que estamos aqui, daqui a trilhões de anos, nós também estaremos co-criando planetas, numa vida infinita que nunca se acaba, não teve início e não terá fim. E continua falando aqui, naturalmente, circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram
a culminância da evolução moral, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. O que ele está dizendo também é que, pelo nosso pensamento, por exemplo, nós, segundo... Isso é claro que é uma projeção aproximada. Como é que eles conseguem medir isso? Bom, se faz uma projeção científica em laboratórios de base materialista, mas que nós temos cerca de 60, 65 mil pensamentos por dia. É muito pensamento por dia, não é brincadeira não. E nós não organizamos isso, nós não filtramos o pensamento. Se nós começarmos a prestar atenção do nosso pensamento, nós vamos começar a vasculhar, a extrair de tudo aquilo que foi processado em nosso mundo mental, de todas as experiências do passado e do presente. Aí nós vamos selecionar melhor e, evidentemente, teremos uma vida muito mais saudável. Por quê? É um pensamento selecionado, eu não vou ficar com ruminação mental, pensando mil coisas ao mesmo tempo e não dando lógica para isso. A gente fica pensando mil, conversando no diálogo interno, conversando conosco, brigando conosco o tempo todo, porque nós acabamos realmente não tendo a capacidade de manter a gerência, o controle, pelo menos o domínio dos próprios pensamentos. E fica um pensamento vago, de raiva ou de suposta bondade, ou às vezes até de bondade mesmo. Mas cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio no teor da força gravítica em que se equilibra. Para entender isso aqui, campo de tensão eletromagnética, porque na realidade a eletricidade, os elétrons, né, é uma energia dinâmica, ela vive em expansão. Então, quando se fala em eletricidade, é uma energia em expansão. O magnetismo é uma energia estática, acompanhando a expansão da própria eletricidade, mas é uma energia estática. Enquanto que a eletricidade se expande, o magnetismo vai formando campo nesse movimento de expansão da eletricidade. O nosso pensamento é emissão de ondas eletromagnéticas, em maior ou menor frequência. Quando a pessoa não tem capacidade de pensar de uma forma muito mais concentrada, amorosa, mais profunda, né? Não é um pensamento egóico, é um pensamento transcendente, a frequência das ondas do pensamento deles são muito intensificadas e vai ao infinito, vai muito longe. Mas quando as pessoas têm um pensamento muito voltado para si, para o seu próprio umbigo, que é o chamado pensamento, às vezes chamado até as preces egóicas, prece egóica não tem valor, que é uma prece que você só quer coisa para você está pedindo para você o tempo todo. Você acaba tendo uma emissão de onda de pensamento, que, como eu disse, pensamento é emissão de onda eletromagnética, mas de chamada uma frequência muito longa, então isso não tem força, não vai muito longe. É uma prece que não tem uma repercussão, não haverá uma repercussão porque ainda não há uma capacidade disciplinada de centrar o pensamento, emitir o pensamento, que são essas ondas eletromagnéticas, com uma frequência intensificada a partir exatamente de um processo de conexão com as forças maiores e não conexão com o seu ego. Não é só para mim, é meu, ninguém tá, acho que eu vim primeiro. Isso não é prece. Isso é falação, né? Isso aí é tagarelice. É uma prece tagarela, é uma prece que não vai ter sentido porque não vai ter força em si. É uma prece muito centrada nas conveniências pessoais. É claro que nós podemos fazer uma prece a benefício da saúde de alguém, né? Mas no sentido mais rasteiro, mais transitório, mais impermanente das coisas materiais, evidentemente é uma prece muito egoísta, né? Uma prece que não tem força. A prece que tem força é aquela que você se conecta com o superior, pedindo, sobretudo, força suplementar para ajudar aqueles que força nenhuma têm. Aí você tem força, a frequência dos seus pensamentos são tão intensas que vão muito distante e realmente tem uma reverberação, tem assim, uma repercussão positiva. Lembre-se da Evelina, a menina que fez a prece, que era desviada, a prece refratária, até aquela prece que não alcançava o objetivo, mas chegou na espiritualidade, foi criado um gráfico, e no gráfico realmente foi atender uma prece para uma menina de 15 anos de idade. Então a prece tem essa questão do sentimento. Tem sentimento, ela vai longe. Se é só pensando em mim e tal, me dá isso, me dá tranquilidade, me dá isso. Sim, eu posso pedir realmente tranquilidade diante dos desafios. Eu posso até, numa prece sincera a Deus, diante da dificuldade material, pedir uma força para não desanimar, estar procurando emprego, que eu não desista disso, né? Que eu possa realmente ter uma vida digna, embora com todas as dificuldades econômicas, mas que Deus não me deixe desanimar. É um pedido correto. Mas tem gente que pede a Deus que as facilidades materiais, né? Que as coisas. Tem gente que pede até para ganhar em loteria. Quer dizer, eu só dou um exemplo bem extremado aí, né? Bem metafórico.
Prece é prece. Prece é uma coisa sagrada, tem que ter muito cuidado com isso. No mundo possui, então, essa tensão eletromagnética própria, né, no teor dessa força gravítica é a força de atração, que tudo na vida é atração, movimento é atração. Cada alma se envolve no círculo de força viva que lhe transfiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se imanta, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. Vamos pensar na Terra. A Terra, dentro do seu processo também evolutivo, porque é um planeta que vai evoluindo também, ele tem uma órbita em torno do Sol. Não somente a Terra, existem outros planetas ligados ao astro-rei, a um sistema que nós chamamos de sistema estelar solar, que é o Sol. O Sol é a estrela do qual mantém em sua órbita alguns planetas. Pois bem, e a Terra é um desses planetas. E o planeta circulando em torno do Sol não pode ultrapassar o limite dessa linha gravitacional, porque se passar, isso não vai acontecer, porque isso tudo é calculado. Evidentemente haveria um desequilíbrio, e para não haver o desequilíbrio, para não ultrapassar as linhas de gravitação em redor do Sol, porque ela está sendo atraída para o Sol, se ficar, senão ficaria solto no espaço. O Sol é o regente, é o que mantém os seus planetas na coordenação e os seus planetas ligados, sob o ponto de vista dessas linhas de gravitação ligadas ao Sol. Então não pode sair, senão ficaria solto no espaço. Então existe essa lógica. Por exemplo, a Terra, para não sair dessa órbita em torno do Sol, no movimento de translação, precisa, segundo o próprio o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de uma âncora para segurar a Terra para não sair dessas linhas gravitacionais. Como é que é o nome dessa âncora? Lua. Como os outros planetas também têm suas luas. A Lua serve de âncora para que a Terra não saia de órbita. Magneticamente, a Lua concentra o magnetismo do Sol e evidentemente, também mantém o seu magnetismo sobre o planeta Terra e sobre a vida biológica na vida da Terra também. E é exatamente essa imantação magnética que mantém como âncora a Terra ao redor do Sol, em seus vários movimentos de translação, sem sair exatamente dessa atração centrípeta, né, de gravitação em torno do Sol. Isso tudo calculado. Nesse caso aqui do planeta, né, calculado por Jesus, pelos grandes engenheiros, qual seria a velocidade para o movimento de rotação da Terra, o movimento de translação com a mesma velocidade, né? Ou seja, a velocidade em torno de um eixo imaginário, que nós imaginamos a Terra com um eixo imaginário com uma angulação em torno de 23 graus. Então, tem a Terra girando em torno do Sol, mas dentro dessas linhas de gravitação, ou seja, sendo atraída para o Sol, para que ela não se afaste do Sol, fique na sua, exatamente, linha orbital. E, evidentemente, dentro de uma lógica muito científica, né? É Deus, é a expressão, a materialização do pensamento de Deus. E cada consciência envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, um vastíssimo conjunto de inteligências sintonizada no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre, compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Então ele está dizendo que nós que estamos aqui na Terra, os bilhões de seres ligados à Terra, como outros bilhões de seres ligados a outros planetas e a outros mundos habitados, nós estamos realmente ligados por essas forças, vamos chamar assim, gravitacionais. Porque, queira ou não queira, temos mais evoluído, mas todos nós estamos, de alguma forma, dentro de um ciclo, de um compromisso coletivo, considerando o sistema solar, considerando a vida terrena e o nosso compromisso com o sistema solar nesse momento, dentro da Terra. Nosso compromisso com a Terra, com o sistema solar. Quem vive Júpiter, da mesma forma, para que haja o equilíbrio e um processo de evolução dentro de uma visão de humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitadas ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam,
agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente. Então, se vocês estão me ouvindo aqui, eu falando e também estou recebendo de vocês estejam onde estiverem, estão em sintonia mais ou menos com o que eu estou lendo e comentando aqui. Nós estamos criando aqui um tipo de uma energia mental de sintonia para a compreensão daquilo que nós estamos veiculando, do qual nós estamos agindo e reagindo uns sobre os outros, vocês sobre mim e eu sobre você. Considerando o universo, considerando a Terra inteira, é assim que funciona. Nós agimos, nós reagimos uns sobre os outros através dessa energia mental que vai fazendo com que possamos gradualmente ir nos renovando, mas de uma forma permanente, criando e alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na reestruturação do nosso destino. Ou seja, nós nos influenciamos, nós criamos, alimentamos e às vezes destruímos algumas formas, algumas circunstâncias, algumas situações, algumas paisagens, mas sempre na busca dessa estruturação do nosso destino. Qual é o nosso destino? Vocês sabem. O nosso destino é a pura e eterna felicidade. Todos nós temos esse porto de chegada. Todos nós. Não há exceção de nenhuma criatura de Deus não chegar a essas condições. Então, nosso destino será a pura e eterna felicidade. O nosso destino será sermos co-criadores. Nós já trazemos em pujante latência o próprio Cristo. Ou seja, nós já somos Cristos em latência. Nós somos amor em latência. Nós somos essência em latência. Nós somos o que é permanente, o que é para a eternidade. Agora, o Jorge não é isso. O corpo do Jorge não é isso. O meu CPF, o meu RG, não é isso. Tudo é transitório. Eu não sou isso. Eu olho para minha carteira, Jorge, o que você é? Não, eu sou aqui aposentado. Não sou aposentado. Ah, eu sou engenheiro, eu sou médico. Também não sou nada disso. Eu estou vivendo uma experiência de médico, engenheiro, advogado. Mas eu não sou isso. Mas quando a gente pergunta, o que você é? Eu sou professor, eu sou engenheiro. Não é isso. É uma experiência na sua eternidade. Ele é essência, ele é luz, ele é amor. Ele é o que é para sempre. Essas coisas são transitórias. CPF, RG, nome, corpo físico, tudo isso é transitório. O que nós temos que valorizar é aquilo que em nós é para sempre. São os valores morais. E para isso eu preciso fazer o quê? Começar a investigar as leis que eu trago na minha consciência. É eu mergulhar em mim, é procurar me conhecer. É conhecer como é que eu funciono diante das circunstâncias, diante do desafio, diante da doença, diante dos agressores, diante das pessoas bondosas, diante das instituições ou de amparo aos doentes, aos presidiários, às crianças órfãs, aos velhos abandonados. Nós temos várias formas de fazer o nosso trabalho dentro de uma perspectiva de também movimentarmos o nosso esforço de evolução, tendo como alvo outro a partir do alto amor. Porque não adianta você ajudar os outros sem você se ajudar primeiro. Não adianta ninguém dar o que não tem. É impossível você dar aquilo que você não possui para você. Como é que você vai dar amor sem se amar? Né? Então é assim que funciona o nosso mundo, né? Alimentando ou destruindo essas formas, situações, mas dentro do processo de autoconhecimento. Vamos estar permanentemente buscando em nós a força que nós somos e que também temos. Nossa mente é, deste modo, um núcleo de força inteligentes, gerando um plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de concretude às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desejos ou vontade. Olha só, já que as nossas forças inteligentes geram um plasma sutil e ao exteriorizar-se vai se concretizando aquilo que está na nossa imaginação, o André Luiz tem uma frase que diz que o meu pensamento gera a minha ação e a minha ação gera pensamento nos outros. Então, o que você pensa, o que está tendo no seu mundo no imaginário, é o que ele está dizendo. Quando você está, de alguma forma, trabalhando esse núcleo de força inteligente, gerando o que ele chama de plasma sutil, porque nós temos a chamada capacidade de formar, de criar forma em nossas ideias, chama-se ideoplastia. Você cria forma nas suas ideias, que exteriorizando-se incessantemente de nós, oferece recursos de concretude, ou seja, de objetividade às figuras de nossa imaginação. Se você imagina coisas boas, você vai concretizar de alguma forma, sob o comando da sua vontade,
as coisas positivas a partir dessas forças sutis da mente que vão gerando. Você vai plasmando a sua felicidade, porque você está oferecendo esses recursos concretos, né? Através da sua imaginação, vivendo uma vida de felicidade, construindo a felicidade interior, comandando a sua vontade. Olha só que coisa importante. Os nossos pensamentos vêm das nossas ideias, que vêm do mundo mental. Nosso mundo mental, soma de todas as nossas experiências, tudo isso gravado no nosso corpo sutil, que é o perispírito. Então, do mundo mental, nós tiramos as ideias são transformadas os pensamentos são transformados em sentimentos e em emoções. Agora, tudo isso é preciso ser gerido, gerenciado, administrado, vigiado, trabalhado, direcionado por uma força que nós chamamos de vontade. Tudo está em nossa vontade, ou da minha força de vontade. Se eu não tiver vontade nenhuma, entrar na inércia, eu não vou utilizar esses recursos. Os recursos das ideias, os recursos do pensamento, sentimento e emoção. Então, a minha vontade é muito diferente do meu desejo. O desejo é do Jorge, o desejo é do corpo do Jorge, o desejo é do dinheiro, da fama, dos títulos de doutores. Isso são desejos, né, do mundo egóico, do transitório, da sombra. Vontade não, a vontade é da essência. A vontade é exatamente provinda da luz que somos. Então, direcionar a partir da nossa vontade essa força das nossas capacidades de plasmar a própria imaginação, os próprios pensamentos, as próprias ideias através da nossa caminhada, porque se torna concretamente figura dessa nossa imaginação no nosso dia a dia. Uma pessoa que diz que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu sou burro, eu sou uma porcaria. O que ela está fazendo? Ela está gerando e plasmando sutilmente esse tipo de identificação com que ela não é. Ela acha que é, mas são crenças limitantes. Ela acha que não tem capacidade. Porque ela vive em função da validação de todo mundo, mas você não vale nada, não vai acreditar nisso. Tem que estar em você, sobre a sua validação. Oferecer os recursos de materializar a sua imaginação positiva através exatamente dessa sua força de vontade, e não de desejos carnais, não de desejo transitório. Vontade daquilo que vai ser permanente na sua vida, daquilo que você vai te acompanhar até a sua angelitude. Continuando, a ideia é, aspas, um ser organizado por nossa consciência, ou seja, pela essência que nós somos, pela luz que nós somos. E é daí que surge, é organizada a nossa ideia. Pela essência, pela luz que nós somos, nós organizamos a ideia. Aqui o pensamento da forma, ele que está dizendo aqui, o Albério. E ao qual a vontade imprime movimento e direção. Olha, usando a palavra vontade. Essa frase, nós vamos encontrá-la quase nessa mesma condição no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. É uma frase muito semelhante a essa. Porque você tem a ideia como um ser organizado pela consciência, as ideias que fazem parte do nosso mundo mental. O pensamento dá forma à ideia, vai tornar concreto as ideias, ou do mundo da imaginação também, e esse pensamento vai dando forma a partir do quê? Da minha vontade, que vai imprimindo movimento às ideias, direção às ideias. Se eu tiver, por exemplo, um pensamento de querer prejudicar alguém, o meu pensamento que vem dessa ideia, no caso está bem desorganizada, né? Não está organizada pela consciência, na realidade está desorganizada ou organizada pelo mundo das sombras, do chamado mundo egóico. O mundo egóico nos leva a pensamentos que vão dar forma a um desejo de fazer o mal, ou seja, eu vou imprimir nesse desejo um movimento e direção para fazer o mal. Por isso que a prece permanente, como ensinava Jesus, por isso que a vigília permanente, como ensinava Jesus, é que vai fazer com que essa nossa vontade, não desejo, a nossa vontade superior, e se não for tão superior, que possamos ser mais humildes e que seja feita a vossa vontade, o Senhor, a colocar para Deus também, dar um suporte à nossa pouca vontade, para que nós possamos imprimir movimentos em direção às nossas ideias positivas ou às nossas ideias de amor, porque essas ideias que são organizadas pela consciência, e o pensamento vai dar uma formatação, vai concretizar, vai ideoplasmar, por isso que eu falo ideoplastia, é a forma da ideia. Então essa ideia organizada pela consciência virá da luz que nós somos, o pensamento vai dar forma a essa luz que vem exatamente da nossa mais profunda, porque nós somos essência, nós somos seres essenciais para a eternidade. Então esse pensamento vai dar forma
A minha vontade de querer ser bom, de querer ser melhor, de querer ser uma pessoa mais humilde, não é me violentar. Eu tenho que ser bom, não. Eu sou convidado à bondade, eu sou convidado a ser humilde, eu sou convidado a ser tolerante, eu não sou obrigado. Porque tudo que você fizer por obrigação, você vai mascarar o resultado. Não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que ser maravilhoso, ninguém tem que ser nada, não existe isso. Não existe obrigatoriedade, não existe, não, eu sou obrigado a fazer o bem, ninguém é obrigado a fazer o bem, ninguém é obrigado a fazer o mal. Nós temos os convites, nós temos a capacidade de discernir o que devemos e podemos fazer e o que não devemos, embora possamos fazer pela liberdade, mas que não deveríamos fazer. No conjunto das nossas ideias, deriva a nossa própria existência. Então, como é que está a sua existência hoje? Está mal, eu estou com dificuldade, está terrível, tudo é difícil para mim. Na realidade, está vindo de onde? Desse conjunto de ideias. De onde vem a ideia? Do mundo mental. De onde vem o mundo mental? Das experiências que nós temos em várias encarnações. Então, o conjunto das nossas ideias vão dando a consubstanciação da nossa própria existência. E do conjunto dessas ideias é que nós vamos existindo ou sobreexistindo, né? Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico de que lhe é peculiar. Em outras palavras, quando fala todos os seres vivos, estão falando desde o micro-organismo até os inimagináveis seres vivos. E todos vivem nessa onda de psiquismo dinâmico que lhe é peculiar. Eu vivo a minha existência de acordo com aquilo que eu penso. O que eu penso, eu faço. E eu disse para vocês, o que eu faço gera pensamento nos outros também. Há uma influenciação, de alguma forma haverá algum tipo de contágio naquilo que eu faço. É claro que haverá um estímulo. Se for para o bem, você pode estimular alguém a fazer o bem. Você não vai fazer por ela, mas ela pode se sentir estimulada. Você faz o mal, ela também pode sentir um estímulo a fazer o mal. Então é muito importante nós sabermos que todos nós respiramos nessa onda de psiquismo dinâmico que a cada um alimenta. Dentro das dimensões que lhe são características ou frequências que lhe é própria. Uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa que, como eu disse, né, com aquelas crenças limitantes, escravizantes, eu não posso, eu não consigo, não dou conta, eu não valho nada, eu sou um burro, todo mundo é mais inteligente que eu, todo mundo aprende mais rápido que eu sou uma... Aí tem pessoa até que eu sou uma titica, me perdoa o termo, se considera nada de nada. Eu já ouvi pessoas, né, como terapeuta, já ouvi pessoas em algum momento falar assim, mas que coisa esquisita. Nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida, somos imortais. Como é que eu não sou nada? Como é que eu sou um lixo? Como é que eu sou um burro? Coisa nenhuma. Agora o problema é que a gente fica comparando com os outros. E essa comparação a gente está esperando a validação dos outros para dizer, olha, você é maravilhoso e tal. A gente entra no coitadismo, no vitimismo. E no vitimismo sempre tem um salvacionista, né? Sempre tem aquele que quer me salvar. Quer dizer, fome e vontade de comer se juntam, aí aquele se vitimiza mais ainda diante do salvacionismo. Dois movimentos egóicos terríveis que não levam a lugar nenhum. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que o fluindo da mente é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontra, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, ou seja, o agente, estamos falando de espírito, o recipiente e o médium. Porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. Ou seja, o médium, que é uma inteligência receptiva, ela terá os limites, né, em função, quando fala coloração dos pensamentos em que vive. Uma pessoa que vive o pensamento negativo, são as colorações negativas, né, as coisas mais escuras do pensamento, quer se tornar médium, aquele espírito emissor não vai encontrar ali uma recepção em face da impossibilidade, porque são colorações muito densas, escuras, do pensamento em que vive esse médium. Então não tem como extrair muita coisa desse médium. Dele não se pode esperar muita coisa. E a inteligência emissora, que são os espíritos, já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Claro, tanto o espírito como o médium, cada um tem seus limites de inteligência, tem os seus limites de moralidade, e isso vale para o médium. Se o médium é muito deficiente e o espírito é muito superior, ele não vai encontrar ressonância, não vai haver realmente aí uma sintonia, uma harmonização de pensamento. Esse espírito vai ter dificuldade de utilizar esse médium. Pode haver até a questão contrária, um médium muito equilibrado e um espírito desequilibrado. Isso é muito comum em trabalho de desobsessão.
não tem problema, porque o médium equilibrado ele pode ajudar aquele espírito desalinhado em algum momento também encontrar o caminho do realinhamento com as coisas boas. Mas o importante que ele está dizendo é que o médium ele precisa se preparar, pensamento, sentimento, vontade, pela vontade estar permanentemente em estado de vigília e oração, para que essa coloração da sua capacidade intelectual e moral ajude nesse intercâmbio com os espíritos. Espírito que estiver na condição que estiver. For um espírito muito superior e encontrar você um receptáculo, ou seja, alguém receptiva, você vai transmitir, ou pela intuição, pela psicografia, pela psicofonia, mensagens maravilhosas. Chico Xavier é um grande exemplo. Sempre equilibrado, sempre um vaso receptor das mais altas esferas. Ele estava sempre pronto para isso. Mas não existem tantos Chico Xavier por aí. Nós somos médios ainda bastante limitados. Mas vai aí um esforço. Olha a comparação que ele faz. Um ser da África, um Hotentote é o termo que ele usa. Hotentote, na realidade, são aqueles seres primitivos de algumas tribos africanas e que, se estiver desencarnado esse Hotentote em se comunicando com um sábio terrestre, encarnado ainda, não lhe poderá oferecer notícias outras além dos assuntos triviais em que se desdobraram no mundo as experiências primitivas. Ou seja, um ser desse, totalmente primitivo, querer se comunicar através de um sábio encarnado, de uma pessoa com muita capacidade intelectual. O que ele vai poder oferecer para esse sábio, já que ele é um ser primitivo, é um Hotentote, é primitivo das tribos africanas? O que ele tem para transmitir para esse sábio? Exceto, né, aquilo que da sua experiência primitiva, da vida primitiva. Não tem nada, né, no mundo mental dele para extrair, para poder realmente o sábio utilizar a capacidade de um sábio. Da mesma forma, um sábio desencarnado, entrando em relação com o Hotentote, que são esses seres de tribos primitivas da África, se esse Hotentote estiver encarnado, mexendo com mediunidade, digamos que, né, em seu habitat, esse sábio não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão aí o sábio pode utilizar, por exemplo, de uma forma embrionária, naquilo que ficam de acordo com o interesse desse Hotentote. Ou seja, esse sábio, você pode aí amparar através do magnetismo um rebanho bovino, ou algumas, através de magia, folhas e tal, cura de males do corpo dentro. Não mais do que isso. Como faltam 5 minutos, eu vou retomar essa questão do Hotentote para ficar mais... Na realidade, até um pouco antes, para entender. Eu acho que é muito importante para nós que trabalhamos com mediunidade, essa questão de inteligência emissora, inteligência também receptora, essa capacidade que nós precisamos ter, alimentar o nosso mundo mental para estar em contato exatamente mais fiéis na filtragem com as mensagens espirituais. Enfim, o que eu posso aqui fazer um compromisso com vocês é fazer exatamente a partir desses valores anímicos, dessas faculdades entre espírito e encarnado, em que há um disparate muito grande, um muito inteligente, outro pouco inteligente, ou ao contrário, um muito pouco inteligente e um muito inteligente aqui encarnado, essa dificuldade de interação e até onde pode ser trabalhado, né? E começando a partir daí, vamos dar sequência, nós vamos entrar no psicoscópio, que é um equipamento que vai medir pensamento, etc. e tal, na próxima quarta-feira que vem, tá? Combinado? Obrigado, tá, Helen? Um grande abraço para vocês também, Alice, Nazarine, Kátia. Os irmãos que estiveram conosco aqui, que eu estou em dificuldade de mexer aqui, a Geralda, a Paulette. Olha, quarta-feira vamos dar continuidade. Desculpe, é um termo técnico, só um livro técnico. É um livro que vai exigir um pouquinho mais de cada um de nós, mas nós vamos chegar lá e nós vamos entender pelo menos o básico para que nós possamos realmente agir de uma forma muito equilibrada, muito sadia com a nossa mediunidade também, tá bom? Muita paz.